Olá, gente! Hoje vamos falar sobre o estresse que causa o ataque de tosse. É claro que existem alguns estresses que podem ocasionar isso, mas nós vamos falar sobre a tosse seca e um bem específico, assim, o mais recorrente. Mas antes disso, momento Love Me, gente, deixa um like aí, se inscreve no canal, enfim, vocês sabem, tudo isso aí. Agora vamos ao que realmente interessa aqui nesse vídeo maravilhoso. Gente, para falar de tosse, nós temos que falar de conflitos que atingem a laringe. Gente, isso mesmo. O estresse que causa problema na laringe e que desencadeará a tosse seca posteriormente é o susto ou um medo que a pessoa passa naquilo que ela considera o seu espaço, o seu território, o seu ambiente. Pode ser na casa dela, pode ser no trabalho, pode ser na casa dos pais, pode ser que viajou para outra cidade, pode ser qualquer coisa que se considere o seu território. Gente, pode ser um estado de choque, de pânico. É um choque que é disparado por um perigo inesperado. Então a pessoa também pode se sentir petrificada, sabe? Quando você congela de medo, você não consegue reagir. Você não consegue se mover. É o que acontece quando a pessoa se sente incapaz de falar. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu fiquei sem fala, assim, eu não consegui devolver aquilo. Então a razão disso é que a laringe tá aí, né? E também tá aí a área de Broca, a área responsável pela fala. E se o conflito for intenso o suficiente, pode atingir a área de Broca. Então, quando essa área ela é impactada, seja a mucosa da laringe, ou seja, a musculatura da laringe, se for a musculatura, por exemplo, a pessoa pode ficar gaga, ou pode começar a usar palavras entrecortadas, ou ela pode só ter um processo inflamatório posterior, depois do ocorrido, ou infeccioso, que seja, e não ter nenhum problema com a fala, porque pode não ter alcançado a musculatura da laringe e por isso não ocasionar isso. Mas em ambas as situações você vai ter um processo de tosse seca. Então, gente, é o seguinte, quando a pessoa está em conflito ativo, ou seja, que ela está passando pela situação, pelo medo ou pela preocupação, né? Não precisa estar acontecendo ali um alvoroço, mas ela pode ter acontecido alguma coisa, por exemplo, mas ainda estar preocupada com medo que aconteça de novo, ou de ficar naquele local perigoso, que ameaça a segurança dela, ou com pessoas que ela não confia. Então, enquanto a pessoa está em conflito ativo, como eu disse, seja porque está passando por aquilo naquele momento ou porque ela está ainda preocupada com alguma coisa que passou ou que ela imagina que poderá passar, o corpo dela está trabalhando. Nesse caso, a laringe está num processo de aumentar o canal de respiração para que forneça mais oxigênio no corpo dela, e assim ela pode lidar com essa situação com mais energia. Nesse momento ela não sente nada, mas essa é a primeira fase do que a medicina tradicional chama de doença e a medicina germânica chama de programa específico da natureza. Então esse programa se ativa nesse momento do susto, do choque, e aí o corpo começa a trabalhar. E o corpo faz isso para que a pessoa possa enfrentar essa situação. Mas se o choque for mais intenso, né, se o choque tiver uma carga emocional muito maior, a pessoa pode petrificar de medo. E por isso acontece uma paralisia parcial da musculatura que é controlada pelo córtex motor. A paralisia, ela causa dificuldades para expirar, porque você não tem mais a ajuda do músculo para fazer esse movimento de expansão e retração. E aí, se as cordas vocais forem afetadas, isso causa alteração na voz, uma quebra da voz. Ou, em caso de conflito intenso, pode causar uma paralisia das cordas vocais todas, né? E a pessoa não consegue realmente falar nada, produzir nenhum som. Então, essa paralisia em qualquer região do corpo é um reflexo instintivo e irracional de se fingir de morto. E vocês já devem ter visto algum animal se fingir de morto.
Então, gente, no nosso corpo é a mesma coisa, só que é só aquela região que se finge de morta. E é assim que acontecem as paralisias, depois volta. Então, uma pessoa pode ter, por exemplo, a paralisia facial por sofrer uma humilhação. Que a pessoa fala, nossa, a pessoa falou isso na minha cara, não sei o que, tal. Isso foi tão pesado pra ela e o corpo responde com uma paralisia facial. O nosso corpo sempre vai responder de forma irracional quando a nossa mente não puder fazer de forma consciente e racional, quando nós não conseguirmos responder à situação. E a magnitude da paralisia é de acordo com a massa de conflito. Então, pessoal, depois que tudo isso passar, depois que acabar o estresse, depois que o medo se for, que esse susto se desfizer, quando o conflito terminar, veja bem, o corpo vai iniciar a sua fase de recomposição e cura, da qual a medicina tradicional chama de doença, porque é a fase que os sintomas aparecem. Então, a pessoa pode ter falta de ar, o músculo vai ter espasmos musculares, porque o músculo meio que volta a funcionar aos poucos. Esses espasmos vai causar tosse severa e vai ser uma tosse seca, porque não tem produção de muco. Essa tosse ela é causada pelas convulsões da musculatura laríngea, que vai aos pouquinhos retornando ao seu estado normal. Como vocês podem ver, a tosse ela vem já na fase de relaxamento e pós-estresse. Agora, se a tosse ela persistir para além da intensidade do conflito desencadeador, é provável que esteja engatilhando o conflito e acionando novos processos. Você então meio que retorna a situação ao medo, ao susto e você ativa novamente esse conflito. Então é como se essa cura nunca parasse de acontecer, porque você está engatilhando. Ou mesmo quando você vê que você, por exemplo, está com uma doença, né? Aí os sintomas, você fala assim, upa, parou, ficou 2 dias sem sintomas e aí de repente volta, sabe? Então todos aqui já devem ter passado por isso. Então é uma cura pendente, uma cura que não se fecha. E eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha família. Uma pessoa foi viajar e nos últimos dias dessa viagem, ela sofreu um arrastão. Ela tinha ido para Fortaleza. Então foi assim um susto grande, ela não estava sozinha, né? Tinham mais pessoas com ela. Mas assim, quando isso aconteceu, cada um realmente reagiu à sua maneira, assim. Um correu para trás do carro, o outro ficou estático, o outro agachou, o outro... Entende? E essa pessoa, ela disse que ela congelou. Ela congelou ali, não conseguiu fazer nada. E aí, então, ela disse que só lembra de ver, assim, né? Esse arrastão, assim, tudo assim, passar, sabe? Passar por ela. E ela não teve reação nenhuma. E ainda bem, nada aconteceu com essa pessoa, porque não pegaram nada dela, não roubaram a bolsa, nada, enfim, só passaram por ela. Então, o que aconteceu? A viagem acabou e ela voltou para casa. Quando ela retornou para casa, que ela estava a salvo, segura, protegida, relaxada, sem estresse, quando o medo daquela cidade, daquele lugar ou daquele acontecimento realmente passou e ela se sentiu tranquila, ela começou a primeira fase de cura da doença, é a fase mais difícil, mais intensa, mas depois ela vai passar para a segunda fase de cura da doença, é a fase da cicatrização do tecido e depois acaba. Vale lembrar que um outro estresse pode atingir a musculatura dos brônquios e causar tosse seca também, mas é mais incomum, porque muito frequentemente acaba atingindo a mucosa também dos brônquios e causando essa produção de catarro, ou seja, né, a tosse produtiva que se chama. Então, a tosse seca ela é mais comum que venha desse lugar e desse conflito. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem contar as suas experiências, contem. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau!